Bom, nós temos hoje aqui no nosso canal a honra de ter o doutor Henrique Meirelles. Henrique Meirelles é uma figura já pública nacional, todos nós já conhecemos o grande trabalho que ele fez e vem fazendo por esse país. Né? Doutor Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central no governo Lula, 2003 a 2011. Depois foi ministro da Fazenda no governo do presidente Itamar Temer. E, atualmente, é secretário da Fazenda e do Planejamento do Estado de São Paulo. Então, doutor Henrique, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, estar aqui nesse bate-papo, nessa conversa, especialmente para o senhor viver um momento muito importante na economia brasileira, quando foi no período da crise financeira internacional, 2008 e 2009. O senhor estava à frente do Banco Central e, felizmente, pela sua habilidade, o senhor evitou que aquele tsunami, à época, né, tivesse grandes consequências no nosso país. Né? Infelizmente, hoje nós vivemos talvez um meteoro, né, no nosso planeta e afetando todos os países. Né? Eu queria ouvir inicialmente, doutor Meirelles, uma reflexão do senhor, o que é que essa crise tem de semelhança com a crise de 2008, 2009, que o senhor estava à frente do Banco Central? Obrigado, Flávio, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui, podemos conversar sobre tudo isso num momento tão sério e tão importante para o país. O ponto fundamental em qualquer crise é se determinar qual é a raiz da crise, qual é a razão da crise e qual é o canal de transmissão para a economia e, portanto, nós temos que, como se fosse uma doença, né? Temos que fazer o diagnóstico correto, a causa e tratar a causa. E, a partir daí, esperar o melhor. No caso de 2008, a questão era eminentemente financeira, isto é, em virtude dos financiamentos dos subprime, que eram créditos para o mercado imobiliário de risco maior, que foram feitos em larga escala pelo sistema financeiro norte-americano, nós tivemos um colapso dos bancos americanos, que foi seguido por um colapso de bancos de alguns países europeus, principalmente do sul da Europa. A Espanha, por exemplo, os bancos também estavam muito expostos ao financiamento imobiliário. Com isso, esses bancos cortaram as linhas de crédito para o Brasil, que eram os créditos em dólar para o país, que financiavam exportações, importações e toda uma série de pagamentos que o Brasil precisava e todo o país faz o tempo todo. Por exemplo, muitas vezes o equipamento é feito no Brasil, um automóvel, por exemplo. Mas muitas peças, componentes, etc., vêm de outros países. Você compra um telefone, né? Um iPhone. Partes disso, mesmo que feito no Brasil, partes disso vêm de outros países. E para fazer isso, o país precisa de linhas de crédito para importar, precisa de dólares, né? Para que as empresas normalmente comprem isso financiado e possam produzir, vender e aí sim pagar os empréstimos. Pois bem, isso representava cerca de 1/5, 20% do total de crédito no país. Isso gerou muito grande no crédito. Por exemplo, a Petrobras tinha um título vencendo no exterior de $1 bilhão. Não conseguiu captar recursos no exterior para pagar isso, porque o mercado lá fora travou. Ela foi na Caixa Econômica Federal, tomou o equivalente a isso em reais, entrou no mercado de câmbio, comprou dólares e remitiu para pagar aquilo. Duas coisas aconteceram aí. Isso é importante você aí analisar qual é a consequência do problema. O problema levou a causa, mas aí tem duas consequências. Primeiro,
No momento em que a Caixa Econômica, os grandes bancos todos, começaram a emprestar valores muito grandes para grandes companhias, foram esgotando a sua capacidade de crédito e isso levou a uma contração do crédito para principalmente empresas menores, né? E isso começou a gerar uma paralisação dessas empresas, de um lado. De outro lado, o mercado assustado com isso, os investidores depositantes deixaram de comprar títulos de financeiras, principalmente, ou os chamados bancos das montadoras de automóveis, o que fez com que a oferta de crédito para o consumo caísse, as vendas de eletrodomésticos, geladeira, televisão, etc., e, além de automóveis, etc., caíssem drasticamente. Tudo aquilo que é financiado, comprado a prazo, faltou financiamento, caiu. Então, foi um quadro dramático, a economia entrou numa queda fortíssima. Bom, tínhamos um problema, com o diagnóstico certo, endereçamos a solução. Felizmente, durante os anos anteriores, no Banco Central, nós tínhamos acumulado um grande volume de reservas internacionais, que é fundamental para o país enfrentar crises deste tipo. Então, nós tínhamos, na época, mais de 200 bilhões de dólares de reservas internacionais. Então, nós pudemos ofertar linhas de crédito para bancos, empresas, etc., em dólares, de maneira que substituísse as linhas de crédito em dólares que tinham sido cortadas pelos bancos americanos e europeus. E aí nós entramos numa questão muito importante, que é a questão da comunicação. Você tem que comunicar de uma forma decisiva e forte, mas ancorado na realidade. Você não pode simplesmente falar bonito, falar bombasticamente. Você tem que saber o que você está dizendo e estar ancorado, de fato, na realidade. Tem que ter poder de fogo. Então, no caso, eu anunciei, o Banco Central do Brasil está preparado para substituir todo o sistema financeiro internacional no que diz respeito ao financiamento ao Brasil durante um ano. O ponto forte disso não é a frase, o ponto forte é que nós tínhamos as reservas mesmo. Isso era real. Então, isso já tranquilizou muito o mercado de um lado e de outro lado. Mercado que eu digo empresas, consumidores, bancos, todo mundo. Muito bem. Neste momento, nós também iniciamos um processo de liberação de compulsórios, mas dos bancos, mas direcionando esses compulsórios para financiamento do consumo. Foi uma série orquestrada de ações que fizeram com que a economia voltasse a crescer rapidamente. Além disso, teve uma questão mais técnica, mais gravíssima, que é a questão dos chamados derivativos tóxicos. O que era isso? Empresas tinham vendido dólar na descoberta, isto é, apostado que o dólar ia cair, porque tinha caído muito. Quando eu assumi o Banco Central, estava quase R$4 por dólar em 2003, que equivaleria hoje a uns 7,50, e o dólar foi caindo, já estava aí R$1,60 por dólar. As pessoas apostaram, venderam o dólar a 1,70, 1,75, o dólar foi para 2,50, que as empresas estavam pagando dívida, tomando dinheiro em reais, pagando dívida em dólar, etc., essas coisas todas. E a própria incerteza, isso gerou uma crise, uma falência em massa de grandes. Além da minha rede de contatos com bancos centrais no mundo todo, eu consegui as informações dos diversos países e pude fazer outra coisa importante, dimensionar o tamanho do problema. O tamanho do problema, naquela época, nós dimensionamos, eram 40 bilhões de dólares. Isto é, as companhias brasileiras tinham vendido no mercado 40 bilhões de dólares sem ter esses dólares para gerar recursos. O dólar subiu, tinha vendido aí a 1,70, por exemplo, o dólar foi para 2,50, a companhia estava quebrada. Pois bem,
que acontece? Nós tínhamos reserva, então nós tínhamos condições de bancar. No momento em que eu tinha a informação, eu não saí. O Banco Central vai vender dólar, vai vender 1 bilhão, 2 bilhões. Ah, não foi suficiente, vende mais. Não, eu cheguei e disse, olha, eu sabia que o tamanho do problema era 40 bilhões de dólares. Demorou algumas semanas, todo mundo ficou reclamando, que o Banco Central não vai fazer nada. Eu estava dimensionando o problema. No momento em que eu dimensionei o problema, eu fui para ter uma entrevista coletiva, né, ao vivo, na sede do Banco Central em São Paulo, jornalistas, televisão, etc. Naquela época não tinha o YouTube, como agora, né? Então a imprensa tradicional. Nós chegamos lá, reunimos todo mundo, falei, o Banco Central vai entrar vendendo hoje, deu uma entrevista às 8 horas da manhã, vai entrar vendendo dólares no mercado futuro. Jornalistas perguntaram, mas quanto? Eu disse, o que for necessário. Mas não tem limite? O Banco Central pode vender até quanto? Eu falei, hoje até 50 bilhões de dólares. Isto é, maior do que eu sabia que era o tamanho do problema. O que acontece? Resolveu o problema na hora, a dólar derreteu. Por quê? Porque as pessoas perceberam que o Banco Central estava vendendo dólar e aí já não tinha comprador para isso. Foi para esse volume. Tá certo? Muito bem. Então, quais são as lições aí? Diagnóstico, qual é a causa, qual é o tamanho do problema e ação concreta em cima da causa. Em cima, ou no caso do chamado canal de transmissão. Isto é, tem um problema, por exemplo, qual é o canal de transmissão do coronavírus? O canal de transmissão pode ser uma perda de mão, contato de pele, por exemplo. Falar muito perto, vai pelo um pouquinho de boleto, como uma gripe. Né? Então, esse é o canal de transmissão da doença. No caso, nós estamos falando do canal de transmissão da economia. Então, isso resolvemos. O Brasil saiu da crise rapidamente, foi a crise mais curta do mundo, na época, a recessão mais curta. Em 2010, em janeiro. Em 2010 nós crescemos 7,5, né? Quer dizer, crescemos forte em 2010. Já tinha passado por esse período. Exatamente. Em 2009, quando eu fui na reunião dos presidentes de bancos centrais na Basileia, eles me pediram, tem um jantar no último dia, 34 presidentes dos principais bancos centrais do mundo, eles me pediram para aguardar um pouquinho para entrar, não entendi muito, mas tá bom. Entraram todos. Quando eu entrei, os outros 33 presidentes do Banco Central, que já estavam sentados na mesa, levantaram e me aplaudiram de pé. Por quê? Porque o Brasil tinha sido o maior sucesso do mundo em controlar e sair da crise rapidamente. Como? Identificando a causa e atuando de forma não só precisa, eficaz, mas forte. E nesse contexto, doutor Meirelles, de política monetária, é muito importante a credibilidade, né, do que você, da autoridade monetária, do que ela pretende fazer e fazer realmente. Isso faz a diferença. Exatamente isso, Flávio. Você está dizendo uma coisa muito certa. Quando eu subi o Ministério da Fazenda, por exemplo, também a economia já reagiu, parou de cair, a confiança começou a subir de consumidores, empresários, investidores, etc. Agora, é uma coisa que eu sempre disse, eu dizia lá, confiança e credibilidade é algo que você adquire. Mas credibilidade significa que as pessoas confiam que você vai fazer a coisa certa. Mas isso significa que você tem que fazer a coisa certa. Não é só por credibilidade, não é algo permanente, em qualquer circunstância. Não. As pessoas acreditaram que eu faria aquilo que era certo, fui lá e fiz. Ponto. Então, este é o ponto fundamental. O senhor, de certa forma, né, construiu essa credibilidade no sistema financeiro internacional, porque você foi durante muito tempo presidente internacional do Banco de Boston. Né? Isso dá um respaldo dos todos os atores internacionais do mercado financeiro muito grande. Né? Isso ajuda muito
ao país a ter uma personalidade com o senhor nesse momento certo, que foi a crise de 2008, 2009, né? Agora, interessante... Sim, Pois não, desculpa. pode falar, por favor. Endereçando já para agora, nessa pandemia que tem uma natureza diferente, né, da crise de 2008, 2009, como bem o senhor falou, que é uma crise que nasce do lado real da economia, nasce de uma doença, né? E naquele momento, em 2008, o principal instrumento que o senhor utilizou foi a política monetária. Agora nós estamos numa outra situação que o governo está procurando minimizar, né, a recessão que se encaminha, tanto através de política monetária, mas como também de política fiscal, né? Então, essa já é uma pequena diferença em 2008. Mas olhando inicialmente, doutor Meirelles, para a política monetária que está se praticando hoje, o senhor acha que incorporaria mais alguns elementos? Como é que o senhor acha que está sendo conduzido? Olha, eu acho que está na direção certa, mas o que precisamos é estar dispostos, de fato, por isso é que eu mencionei a questão de anunciar não só a medida certa, mas o tamanho da medida e a disposição de fazer. Quando eu mencionei a ideia dos 50 bilhões de dólares, naquele dia que o Banco Central estaria disposto a vender, para isso você precisa estar disposto, de fato, a ter condições de vender os 50 bilhões de dólares e dizer a coisa certa. É aquilo que existe a expressão, né, de bancos centrais internacionais, que é o chamado porrete. Quer dizer, você tem que mostrar o porrete e estar disposto a usar. Tá certo? É o big stick. Então, o que acontece? Foi o que nós fizemos. O que agora é necessário é exatamente isso. Quer dizer, o Banco Central já fez o movimento certo, já fez a compra de título de tesouro no valor de 40 bilhões de reais, o Tesouro emprestou o BNDES repassou isso para o mercado financeiro. Mas o importante não é dizer o valor apenas, é estar preparado e fazer, de fato, e executar o que é uma medida, dizer claramente, vamos fazer o que for necessário. Isto é, não pode estar estabelecendo limites. Tá? Não, vamos fazer, tem que ser conservador, etc. Não, tem que fazer, é uma crise. Então, por exemplo, a situação oposta, quando o país está crescendo aceleradamente, digamos 2010, como você mencionou, cresceu 7,5%. O que o Banco Central fez? Ele tomou as providências necessárias para segurar um pouco a economia, para não gerar inflação. Exatamente. Tá? Porque senão, se esgotava a capacidade produtiva, gerava inflação. Então, nós começamos a subir a taxa de juros em 2010, abril de 2010, por aí, nós começamos a subir a taxa de juros. E retirar a liquidez do mercado, retirar recursos do mercado. Agora, por outro lado, em momentos quando a atividade estava caindo muito, o contrário, 2009, por exemplo, tínhamos que injetar liquidez no mercado, baixar a taxa de juros, injetar liquidez. E aí não pode ter posição preconcebida, tem que dizer e fazer o que for necessário. O Mário Draghi, que é um grande ex-presidente do Banco Central Europeu, deu uma entrevista há umas 2 semanas em que ele disse exatamente isso, falando, no caso, sobre o Banco Central Europeu. Perguntaram o que o Banco Central Europeu tinha que fazer, ele disse, tem que fazer o que é fazer, mas tem que fazer quando? O que for necessário. Isto é, agora a atividade está caindo. O Brasil está produzindo cada dia menos. Eu estava vendo hoje as quedas de venda nos diversos setores da economia, é impressionante. Tem setor que caiu já 40% em relação a começo de março, 44%, 34%. É uma queda impressionante, né? E já está havendo na ponta, no varejo, no comércio. Outros setores, alguns setores crescem, né?
mas são uma minoria. Cresce a venda de farmácia, está crescendo, esperável. O senhor tem, nesse ponto, eu gostaria só de uma colocação, o senhor tem colocado, o senhor tem dito que a crise atual ela é tão brutal que o Banco Central precisava, se for o caso, imprimir dinheiro, quer dizer, expandir a base monetária. Quer dizer, o senhor está colocando, mesmo o senhor tendo histórico de um gestor financeiro de responsabilidade, seja na área monetária, seja na fazenda, mas a situação é tão grave, doutor Melo, que o senhor está indo além das possibilidades, porque o interesse que o senhor disse é salvar vidas, né? E eu acho que esse ponto é muito importante a gente reforçar. Exatamente, Flávio. Pelo seguinte, o Banco Central, como qualquer autoridade econômica, tem que fazer o que é certo, o que a economia precisa naquele momento. Não para manter um conceito, lá na frente, manter uma imagem, tá certo? Tem que fazer o que é certo. E em alguns momentos, de fato, você tem que ser conservador, como eu descrevi em 2010, tem que puxar o freio e não ligar para a reclamação, tá certo? A Federação das Indústrias, não sei o quê, está gritando, o outro está gritando. Não interessa, tem que puxar o freio, porque senão vai dar inflação, vai dar desequilíbrio, vai dar problema. Agora não, a economia está para baixo, a inflação está abaixo da meta. Então, e não está caindo pouco, está caindo muito. Né? Então, o Banco Central tem que ser realista, tem que agir na medida certa para isso. Por exemplo, o Banco Central americano anunciou que está comprando todo tipo de título no mercado, de título de crédito, isto é, dívida de companhias, de fundos, de banco e até de prefeituras, municípios, tal de municipal bonds, né? Aqui no Brasil não existe nem títulos municipais, nem títulos estaduais. Aqui a emissão de títulos, como sabemos, é monopólio do governo federal, do Tesouro Nacional. Agora, nesse momento, então, aquilo que o Banco Central fez, comprar os 40 bilhões de títulos do Tesouro Nacional, foi certo. Agora, não tem que ficar predefinindo o valor, tem que fazer o que for necessário e injetar recursos que for necessário. Tem um chamado projeto lá, uma emenda constitucional, foi apelidada de orçamento de guerra, que cria um orçamento específico para o combate à pandemia, mas que tem um item muito importante que dá poderes ao Banco Central exatamente de comprar títulos diretamente do mercado, ou comprar debêntures, ou comprar carteiras de crédito dos bancos. Tem que ser feito com critério, com seriedade, né? Mas tem que fazer. Pode estabelecer critério, o banco não pode simplesmente empurrar todos os créditos piores, mas tem que comprar, sim, para desentupir o sistema financeiro, porque senão eles vão crescendo e chega na sua capacidade de empréstimo. E a grande verdade é que, como caem vendas, as companhias precisam de empréstimo para pagar funcionário, para pagar a despesa de manutenção, conta de água, luz, telefone, aluguel, equipamento, etc. Em resumo. Então, tem que fazer o que for necessário. Doutor Meirelles, e nesse tema, há quem diga, quer dizer, há analistas que digam que mesmo o Banco Central utilizando as medidas convenientes nesse momento, como redução de compulsório e dando mais liquidez, tem a possibilidade do mercado não tomar esses recursos, é o que chama de empossamento, né? Você tem os recursos, mas o setor privado, diante das incertezas, diante de vários problemas que nós estamos vivendo, ele fica com medo, vamos dizer assim, de tomar esses recursos. O senhor acha que medidas seriam importantes para evitar o empossamento, inclusive que o senhor também em 2009, 2008, 2009, o senhor também agiu nessa direção de evitar o empossamento, ou seja, de dar crédito e realmente o crédito chegar na ponta de quem precisa. Aí, Flávio, é o seguinte, normalmente se imposta no sistema financeiro. Porque a empresa que está quebrando, ou que está precisando de recursos, se não vai quebrar, melhor dizendo, ela não vai se recusar a tomar empréstimo, ela está precisando disso. É a empresa que está com a boca seca, precisa de água para poder se sustentar. Então, a empresa, o tomador, ou a pessoa física que está precisando, não vai se recusar a tomar. Quem pode se recusar é o
emprestador, ficar com medo, está subindo muito os créditos, as empresas estão começando a ter dificuldade, então ele pode ficar com medo da empresa não pagar, perder. Neste momento é que o Banco Central pode entrar e começar a comprar, inclusive, títulos de crédito diretamente do mercado. Isto é, em última análise, está emprestando diretamente para as companhias, né? Desintermediando o sistema financeiro, digamos assim. Pode usar a estrutura de crédito do BNDES, etc. Esse não é a questão, não é a questão. Mas vai usar todos os recursos disponíveis, usar a estrutura de crédito do BNDES para créditos médios e pequenos, vai usar o sistema de notas de risco dado pelas agências de risco para aqueles papéis debêntures, etc., que estão cortados do mercado. Isso vai fazer o que for necessário para exatamente desembolsar, né? E a partir daí, os bancos também terem melhores condições, porque aí tem mais liquidez, as companhias já estão recebendo recursos do Banco Central, o risco de quebrar fica menor, seja através do BNDES ou não. E eu vou lembrar outra coisa muito importante, porque as pessoas se esquecem, que nós usamos bastante isso também em 2008, que é o seguinte, 2009 também. O Brasil, ao contrário da maioria dos países, e ao contrário principalmente dos Estados Unidos, o Brasil tem 2 grandes bancos públicos federais. É o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Então, esses bancos têm um respaldo do Tesouro Nacional. Em 2008, por exemplo, quando todo mundo começou a correr com medo que o banco ia quebrar, tirando dinheiro de banco, o Banco do Brasil ganhou o depósito. A Caixa Econômica ganhou o depósito. Por quê? Porque tem a garantia do Tesouro Nacional. Todo mundo quer. Então, o que acontece? Um outro canal que precisa ser muito fortemente usado é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. No momento como esse, são canais poderosíssimos, é canhão, entendeu? Que pode entrar fortemente. Se o banco privado está com um pouco de medo, tem liquidez, porque o Banco Central está provendo liquidez, então está disposto a comprar a carteira de crédito, então o Banco do Brasil e a Caixa Econômica podem entrar emprestando pesado. Aí, fala, bom, mas a companhia não é cliente do banco, como é que faz e tal? 2008 se deu mais trabalho, agora é mais viável. Como você sabe, foi aprovado, Flávio, recentemente, pelo Congresso, sancionado pelo presidente, a lei do cadastro positivo. Isso foi uma lei, um projeto de lei que eu apresentei ainda quando ministro da Fazenda. O que significa isso? Hoje, o seu cadastro no banco não é mais propriedade do banco, como era antes, era propriedade sua, do cliente. Então, o que acontece? Todo banco tem acesso ao seu cadastro, independente de você ser cliente daquele banco ou não. Então, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, o Banrisul, o Banco da Amazônia, etc., todos os bancos públicos, eles têm acesso aos cadastros de todos os grandes bancos nacionais, sem falar no Banco do Brasil e Caixa Econômica, que também tem. Então, eles podem pegar esses cadastros, montar equipes especializadas, que eles têm muita gente experiente disso, são funcionários, e fazer um grupo de trabalho forte aí para emprestar em números e valores maiores e, como você disse, desempossar o mercado de crédito, sustentando as economias e os valores das empresas e, em consequência, quando a pandemia diminuir, isto é, ao mesmo tempo ter a frente de combate contra a pandemia. Eu até vi notícias aí, um pouco preocupantes aí, de alguns estados. Por outro lado, nós temos, então, o aumento disso. Então, construindo os estados, as prefeituras, construindo hospital de campanha, estádio, etc. Exatamente. Etc. Comprando mais respiradores e tal, muito bem. Tem que proteger os doentes, etc. Declarando quarentena para as pessoas não se contaminarem, tudo bem. Mas, enquanto isso é uma frente de combate, que é a principal. Até outra frente de combate muito importante, que é a economia. Então,
neste período de queda de vendas, gerar recursos para as empresas sobreviverem, passarem por esse período. Aí, no momento em que aquela curva de aumento de número de contaminados, que no Brasil está preocupante, está subindo muito, uma hora, pela experiência dos outros países, ela começa a se estabilizar, cair. Aparentemente, a previsão para o Brasil é atingir o pico aí no final de abril, começo de maio, ficar um pouco alta em maio e depois começar a cair. No que caiu, está controlado, as pessoas podem normalmente sair na rua, etc., começar a atividade de comércio normal. Então, o que acontece? A economia vai retomar. Então, é um momento que, para isso, as companhias têm que terem sido preservadas. Isto é, para voltar a produzir a plena capacidade. Não pode ter demitido todos os funcionários, porque senão para recontratar vai demorar um longo tempo. Para isso, precisa ter financiamento e auxílio para manter a folha de pagamento e as empresas retomarem, aí sim, com maior vigor na recuperação da economia. Doutor Meirelles, com as medidas de redução, de aumento de liquidez, certamente a taxa de juros pode cair mais ainda, em termos reais. Né? Isso é uma coisa que o senhor, inclusive, vem comentando também. Mas haveria algum risco em termos de fuga de capitais, porque o retorno dos investimentos no Brasil seria menor, e aí você tem algum problema do balanço de pagamentos? Eu acho que geraria algum problema externo? Não. Olha, felizmente, Flávio, isso não é a fonte de preocupação no Brasil hoje. Por quê? Porque o Brasil, para isso, nós trabalhamos duro para isso, o Brasil tem 350 bilhões de dólares de reservas internacionais. Então, esta frente de combate, que é o financiamento do balanço de pagamento, que no passado era uma grande crise, né? Um colega de profissão aí, né, o Mário Henrique Simonsen, já dizia no passado, né, inflação aleja e câmbio mata. Né? Não é isso? Então, o professor Simonsen. Isso. Então, o que acontece? O Brasil hoje tem 350 bilhões de dólares de reserva, então, se houver alguma saída de capital, não tem problema nenhum. Entendeu? O que tem de disponibilidade de capital para sair não vai ser tão dramático o volume de reserva que nós temos, principalmente porque o capital já vem saindo, independentemente da taxa de juros, o capital de risco, as empresas que também estão com problema lá fora, os fluxos, isso eu analisei muito bem durante 2008. Você tem aí a subsidiária da multinacional aqui, que pega o caixa e manda, porque a matriz está com problema de caixa lá fora. Você tem uma série de remessas por conta disso. Então, o que acontece? Investidor estrangeiro na Bolsa. Então, não é só na taxa de juros. Então, tudo isso já está saindo. Tá certo? E outra coisa, não se esqueça, a taxa de juros está caindo lá fora também. Também, não tem muita opção lá fora. Então, mesmo que caia aqui, lá fora caiu mais. Então, tudo bem, o FED vai injetar $1 trilhão. O Banco Central Europeu está injetando recursos. Então, com isso, o fato é que o importante mesmo para o investidor estrangeiro, são as companhias entenderem e confiarem que a economia brasileira vai ser preservada e que vai retomar o crescimento depois. O senhor, agora, como secretário da Fazenda e Planejamento do Governo de São Paulo, nós estamos também acompanhando o seu posicionamento a respeito desse projeto, desse programa de socorro aos estados, tá certo? E o senhor também tem dado algumas opiniões dizendo o seguinte: o governo está prometendo 3 meses ou 4 meses, o senhor não, tem que prometer, né, tem que ajudar os estados no tempo que for necessário. O mesmo raciocínio que vale para o lado monetário também vale para esse caso, não é isso? Ou seja, a sua preocupação, mesmo como no estado rico como São Paulo, mas também está sendo fortemente afetado por essa retração econômica. Exatamente. Você tocou no ponto-chave, Flávio, é o seguinte. Não adianta dizer o seguinte: olha,
nós vamos ajudar, quer dizer, não é exatamente ajudar. Antes essa palavra que os jornais estão dizendo, sendo muito usada. Ajuda aos estados. Não é ajuda. É o seguinte, os estados estão se endividando, tá? Mas a capacidade de endividamento do estado é baixa, porque eles não podem emitir título. Quem emite é o governo federal. Então, o governo federal emite o título e repassa aos estados. É um repasse estadual para os estados. Muito bem. Agora diz assim, não, vou repassar por 3 meses. 3 meses, tudo bem. Eu digo, tá bom, então vamos combinar com o vírus, certo? Depois de 3 meses não contamina mais e todo mundo está doente e também sara. Isso, infelizmente, não está no nosso controle. Então, os estados têm que continuar tendo recursos para construir hospitais de campanha, pagar respirador, pagar médico, pagar enfermeira, pagar isso, pagar remédio. E não é só isso não, hein? Polícia. Quem garante a segurança nas ruas? São os estados. Os estados não podem entrar em colapso, quebrar, tá certo? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, no primeiro momento, não foi muito divulgado isso, houve um risco de aumento da criminalidade. Normal, a cidade está deserta. Aí o bandido podia ir para a rua e entrar nas casas e começar a assaltar livremente. Mas não, a polícia teve que ir para a rua. Então, você anda por aqui, a rua está com pouco movimento, mas tem um carro de polícia aqui, tem outro carro de polícia ali, entendeu? Então, isso aí aumenta as despesas, tá? Aumenta as despesas de combustível, aumenta disso, e tal, etc., e reforço de policiamento, tudo isso. Também a gente fala, bom, mas não tem problema cair a arrecadação do Estado? O combate a gente pode auxiliar só para hospital, respirador, etc. E cai a arrecadação. E para pagar, vamos citar um exemplo, professores. Tá bom, vai, a escola fechou temporariamente, mas aí, por causa disso, o professor vai passar fome? Não vou pagar professor não, porque a escola está fechada e morre o professor de fome? Não existe isso. Isso é uma proposta absolutamente absurda. Então, as despesas continuam, né? O Estado tem que prover segurança, tem que prover educação, tem que prover todos os serviços básicos e a saúde. Então, nesse momento, compete ao governo federal, sim, emitir títulos, etc., e os estados poderem enfrentar a crise da melhor maneira possível. Agora, tá bom, mas e como é que nós vamos fazer para a crise não durar muito? Bom, esse é o trabalho de todos. Os estados, os governadores estão aí fazendo quarentena, né? Fechando comércio, exatamente para controlar e a crise durar o menor tempo possível. E, a partir daí, vamos gastar o que for necessário, mas o menos possível. Isto é, o país está se tentando conter, não só por consequência econômica, mas preservar a vida. O direito básico do cidadão é sobreviver. Primeiro, protege as vidas, protege a economia, protege o emprego, protege a renda, dá auxílio para quem está fora do mercado de trabalho, preserva as empresas para depois nós sairmos da crise e começar a crescer. E aí, fazer para pagar a dívida depois? Bom, é melhor do que ter que desenterrar, que não ia funcionar. Se morrer muita gente, isso é final, acabou. Então, nós temos que preservar o maior número possível de pessoas, mesmo que gaste mais para isso, tá certo? Preservar a economia, porque é melhor gastar para emprestar para as companhias serem preservadas do que a companhia quebrar. Aí não vai gerar emprego, não vai gerar renda, mas não vai gerar arrecadação também não. Então, com tudo isso, você vai a economia vai voltar a crescer. Bom, depois nós vamos falar nas reformas que faltam. Reforma administrativa, reforma de produtividade, etc. Porque aí nós temos que falar em outro patamar. Quer dizer, quando apresentamos os projetos básicos de produtividade, em 2017, final de 2017, alguns deles foram aprovados, o cadastro positivo, a reforma da Previdência, mas tem muita coisa aí em andamento, além da reforma administrativa. Tem a reforma tributária, tem tudo aquilo.
E nós temos aí que aumentar a capacidade do país crescer. Aí sim, nós temos que nos dedicar a essas reformas todas para que o país não vai crescer se tudo der certo 2%. Doutor O país tem que crescer 3 ou 4. Exatamente. E como o senhor falou, quer dizer, o Estado brasileiro, os estados eles não fazem, eles não podem se endividar nem fazer política monetária. Então eles estão amarrados aí a esses dois instrumentos que o governo federal tem. E os estados têm uma série de amarras também de atingir limites sobre a lei de responsabilidade fiscal, etc. Então, a margem de manobra dos estados é muito pequena. Mas algumas vozes, colegas nossos, economistas, acham que pode ter um comportamento oportunista nesse momento de alguns estados se aproveitarem, né, da situação e espetarem aí na União esqueletos do passado e aproveitar o momento para, né, encaminhar essas questões que não teria nada a ver com o novo coronavírus. Está aproveitando o momento, né? O Flávio, é uma boa questão que você levanta, né? Obrigado por levantar esse ponto, porque nada mais irracional do que o medo. Tá? Eu acho que é importante também termos medo das coisas, termos cautela, mas nós não podemos ter medo de fantasma, tá certo? Então, é o seguinte, esse projeto de lei, o PL emergencial, foi aprovado na Câmara, foi mandado para o Senado, e o Senado está analisando, ele que faz esse repasse para os estados, ele não permite aos estados expandir o gasto, ele repõe uma parte da arrecadação efetivamente perdida. Então, não vai acontecer nada disso. Por quê? Porque ele compara a arrecadação durante a crise desses meses de 2020 com os mesmos meses de 2019. E nem faz a correção pela inflação, não é nominal, isto é, já não vai compensar tudo por causa da inflação. Segundo, não compensa outros impostos, IPVA, ITCMD, tem uma série de outros impostos estaduais que não serão compensados. Então, essa compensação vai deixar o Estado com uma arrecadação um pouco menor do que o ano passado, mesmo com a aprovação do projeto de lei. E as despesas não caíram, aumentaram. Portanto, não vai haver essa facilidade toda, não. É importante que se levante isso para se olhar. Não adianta ficar discutindo a teoria. Tem que ver lá o que está no projeto de lei. Está isso aqui. Ah, bom, é isso, isso. Ah, entendi. Agora, então não tem isso. Se falou, num certo momento, de aumentar o limite de endividamento dos estados, que aí poderia dar receio a esse tipo de coisa. Não. Estados que têm problemas do passado, então vai aumentar o endividamento para pagar isso. Não. Isso, no projeto que foi aprovado pela Câmara, não tem isso. O senhor, quando ministro da Fazenda do governo Temer, o senhor deixou encaminhado praticamente a reforma da Previdência, quer dizer, o país, né, já tinha absorvido a necessidade de fazer uma reforma da Previdência. O senhor também tomou várias medidas, como o senhor já comentou, sobre a questão da produtividade, também já deixou encaminhado o debate da reforma tributária e uma série de questões que o atual governo está tratando também dessa agenda, né? O senhor acha que esse momento pode, vamos dizer assim, frear e nós não termos condições de depois voltar para rediscutir essas agendas, principalmente da reforma tributária? Quer dizer, o novo coronavírus, o que nós estamos passando pode fazer com que o país tenha muita dificuldade no futuro de retomar essa agenda, inclusive porque a dívida pública vai subir de alguma forma por conta do aumento do déficit público, estimado aí de 500 a 600 bilhões de reais. Ou seja, aquelas reformas que o senhor iniciou o debate no Brasil, o senhor acha que o Brasil não teria ainda maturidade de voltar depois para rediscutir? Eu acho que, tendo maturidade ou não, Flávio, ele vai ser obrigado a discutir. Exatamente porque aumentou o tamanho da dívida. Aumentou o tamanho do problema, então a necessidade de discutir aumenta. Então está muita gente preocupada, exatamente, que vai aumentar a dívida pública. Vai, tá certo?
vai haver repasse para os estados, o governo federal vai gastar muito mais do que repasse para o estado, necessariamente. Agora, depois eu acho que aí sim cria-se uma urgência de aí sim fazer todas as reformas fundamentais, porque aí vai precisar mesmo. Aí que precisa, né? Aí precisa mesmo. Antes tinha dúvida, não, uma vez é você, será que está vendo? Agora não. Vai sair dessa crise, eu acredito que vai ficar indiscutível que nós temos que fazer essas reformas todas. O senhor, para finalizar, o senhor, quando chegou à Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo de São Paulo, o senhor iniciou uma série de medidas, especialmente para atrair investimento privado no governo de São Paulo. Privatizações, concessões e uma agenda grande que o senhor estava construindo nessa direção. Como é que o senhor acha que vai atrapalhar essa continuidade dessa agenda que o senhor construiu já no início do governo do governador Dória? Olha, eu acho que o que nós precisamos fazer, e se tivermos sucesso nisso, de preservar a economia, né, nós teremos condições de continuar com sucesso nessa agenda que você descreveu. Por exemplo, nós conseguimos, durante o ano de 2019, quando o Brasil cresceu cerca de 1%, 1,1% por aí no IBGE, e o Banco Central, pelo cálculo do Banco Central 0,95%, o Estado de São Paulo, pelo IPCBR do Banco Central, cresceu 2,8%. Tá? Então, praticamente quase 3 vezes a média nacional. E por quê? Por causa disso. Porque viajamos, fomos à China, fomos ao Japão, fomos à Alemanha, fomos ao Reino Unido, fomos aos Estados Unidos, fomos a Abu Dhabi, fomos a Dubai, etc., tudo para atrair investimento. Muito do que foi plantado está amadurecendo. Quer dizer, na semana passada, recebi visitas, no meio dessa crise, de alguns desses grandes fundos, exatamente perguntando como é que estão as coisas, etc., porque nós temos recursos e estamos em condições ou dispostos a analisar. Você pega fundos aí de alguns desses países, por exemplo, aqueles países do Golfo, lá do Oriente Médio, tem fundo soberano aí que tem $1 trilhão de patrimônio para investir. Um deles, eu conversando lá, perguntei na época antes da crise, comecinho da crise, eu perguntei quanto é que vocês têm o patrimônio? Tem um pouco mais de $1 trilhão. Eu digo, e dinheiro em caixa, líquido, preparado para investir? Um pouco mais de $200 bilhões. Um fundo. Então, nós temos boas relações com esses investidores todos. No momento que conseguimos preservar a economia brasileira e a necessidade aí sim de investir, não só de reformar, mas de investir e de construir aumenta, eu acho que vai haver disponibilidade de capitais, inclusive porque esses fundos, as taxas de juros estarão muito baixas, terão mais incentivo ainda a investir. Né? E, por exemplo, nós fizemos uma licitação para uma concessão de uma rodovia em São Paulo, foi a maior da história do Brasil. O Fundo Soberano de Singapura se comprometeu, junto com alguns outros investidores, de investir $14 bilhões na construção da estrada. Então, reforma, ampliação, etc., e alguns trechos. Então, tudo isso vai acontecer. E aí, eu acho que nós podemos trabalhar e beneficiar o Brasil inteiro, porque o Estado de São Paulo, a indústria de São Paulo compra do Brasil inteiro, vende para o Brasil inteiro e serve também de um sinal. Então, nós vamos trabalhar todos juntos, temos aí o Conselho de Secretários da Fazenda, todos os estados estão presentes, estamos trabalhando juntos, inclusive estamos mais unidos na crise, né? E todos trabalhando juntos, secretária da Fazenda do Ceará, de Goiás, etc., todos os estados, nós estamos trabalhando todos juntos e aí vamos depois, de fato, trabalhar juntos para a economia brasileira crescer mais rápido, mais forte, gerar mais emprego e aproveitar esse capital que vai estar disponível no mundo, porque o dinheiro não sumiu. Esses grandes fundos de investimento continuam com recurso. Taxa de juros muito baixa,
Tudo na vida tem vantagem e desvantagem, claro. Taxa de juros mais baixa, condições de ter esses recursos mais interessados ainda para esses investidores para investir em atividade produtiva, capital de risco. Doutor Meirelles, para a gente encerrar, o senhor foi candidato a presidente da República em 2018. Né? O senhor fez uma bela campanha, conseguiu passar bem sua mensagem. E, na verdade, a gente nota pessoas como o senhor, um amor incrível por esse país. E certamente nós estamos passando uma situação histórica no nosso país, no mundo inteiro, na verdade, mas certamente a sociedade brasileira vai sair melhor dessa. Né? Qual seria a mensagem que o senhor poderia dar para quem assistir nosso vídeo de otimismo para o povo brasileiro e de esperança que talvez a gente possa, com essa crise, se tem um lado bom de qualquer coisa, possa ter uma possibilidade de uma coesão social maior, uma preocupação, inclusive, com aqueles mais necessitados, porque essa crise vai pegar, ainda não está nesse nível, mas infelizmente vai chegar nessas classes menos protegidas. E a sua preocupação de história de vida sempre tem sido em preocupação nas pessoas mais carentes. Então, eu queria que o senhor deixasse essa mensagem final de otimismo ao povo brasileiro, né, que certamente está no seu coração e o senhor vai colocar isso com muita propriedade. Bueno, obrigado a todos aí pela atenção. Nós temos que, de fato, cuidar dos mais carentes. Esse auxílio do governo federal dos R$600 é muito importante para aqueles que estão fora do mercado de trabalho. Isso é vital. Não é? E para isso nós temos que usar melhor a infraestrutura existente para evitar aglomerações, para receber isso. Isso é um foco de contaminação perigoso. Então, vamos trabalhar todos juntos aí para melhorar isso e aqueles mais carentes, de fato, receberem a ajuda para se alimentar, para se manter. Ao mesmo tempo, preservando as empresas através de todas essas medidas que discutimos. Depois disso, saindo, preservando a população, preservando vidas de um lado, preservando o parque produtivo do país de outro, nós vamos ter aí sim condições de sair e trabalhar mais forte, mais duro, e aí com incentivo para fazer as reformas fundamentais, etc., o Brasil crescer mais, crescer melhor, gerar mais emprego, porque a melhor forma de distribuição de renda, de assistência social que existe, é gerando mais emprego. Para aqueles que, de fato, estão fora do mercado de trabalho, tem que dar uma assistência direta. Tanto que eu sempre fui, desde o início, lá atrás, quando foi criado, favorável ao Bolsa Família, mas o senhor não acha que... Eu falei, não, eu acho que quem está fora do mercado de trabalho precisa ter uma assistência do governo. E depois vai criar, ao mesmo tempo, o maior número possível de empregos. Exatamente. Vai ser oportunidade de emprego. E uma coisa muito importante, treinamento para quem já está no mercado de trabalho, para melhorar a classificação, a qualificação e, além da saúde, que é prioridade agora, educação. Para terminar, vou contar uma história. Eu, há muitos anos, fui ainda presidente de uma instituição financeira lá fora. Eu fui visitar Singapura e conversei com um legendário ex-presidente de Singapura, que tinha fundado o país, porque fundou o país ao redor aí de 1960. Singapura era um país pobre, tinha uma renda per capita equivalente às regiões mais pobres do Brasil, e nessa época já tinha, e hoje, então, tem uma renda equivalente aí a país rico, Suíça, Alemanha, Estados Unidos, etc. E eu perguntei a ele quais foram as suas decisões mais acertadas e que foram fundamentais para isso. Ele falou, foram 3 investimentos fundamentais. Quais foram? Eu perguntei. Ele disse, em primeiro lugar, educação. Segundo lugar, educação. Terceiro lugar, educação. Agora nós temos, evidente, um pressuposto, que é a saúde, preservar a vida das pessoas. Assegurando isso,
que é fundamental naquela época, eu estava falando de pandemia. Mas combatendo isso, gerando condições de saúde, aí nós temos que, de fato, educar as pessoas e trazer, no caso do Brasil, investimento. Nós estamos falando de investimento, por exemplo, existe algo que eu achei que tem um interesse no mundo inteiro. Você mencionou a campanha, uma das coisas que me preocupou muito na campanha, é quase chocante, mesmo num lugar mais, estado mais rico, como São Paulo, aqui na periferia de São Paulo, visitando lá a cidade de Parelheiros, por exemplo, vem esgoto a céu aberto, no meio das ruas, etc. Isso é um foco de contaminação. Agora, existe capital no mundo disposto a entrar e investir em saneamento, inclusive porque é uma fonte de renda de longo prazo e estável. Portanto, nós temos que trabalhar, temos que investir e preservar a saúde das pessoas, não só na pandemia, mas evitando outras formas de doença no futuro e educar, porque isso é que vai gerar, de fato, o crescimento do Brasil a longo prazo. Ok, doutor Meirelles, eu agradeço mais uma vez aqui a sua participação. Acho que nós tivemos uma conversa bem esclarecedora, principalmente para aqueles que não são treinados em economia, mas eu acho que o senhor sempre tem uma capacidade muito grande de comunicar temas complexos em economia, mas para que a população possa entender.